Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Não sei que horas vocês vão assistir, né? Passa a noite, essas 8 horas, eu pensei que ela passa. Muito vocês. Nós temos liberdade, né? Graças a Deus por isso. Não é uma coisa que a gente interessa. A gente tem um tempo, fica gravado, a gente tem um tempo para assistir, né? Isso é muito bom. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. A família está bem, dormi bem. Tá chuvinha. De noite eu não vi, quando eu vi, tá chuviscando só. Tá refrescado. Tá também deu um cheirinho bom. Agora é tempo da chuva ir embora, né? Tô espalhando. Tudo no tempo, na hora certa. Um abraço a cada um de vocês. Sou grato a vocês. Por vocês terem me incentivado a chegar até aqui. Vocês são a minha força. Minha força, em primeiro lugar, é Deus. E vocês são complemento da minha força na terra, porque verdadeiros companheiros do dia a dia. Companheiros e companheiras, né? Tem jovem também, muito pouco jovem. Teve uns adolescentes, eu tinha 5, na faixa de 14, 13 anos. Tem um que foi a mãe dele mesmo, que eu vi que ele era muito criança, a mãe dele mesmo pediu para ele colocar aí que ela acompanhava. Ela era separada do esposo, o esposo abandonou ela, não gostava do filho, nem viu o filho. Isso tem muitos anos atrás. E ela pedia sempre oração, e essa criança me acompanha, segue até hoje. Eu tenho uns 5 anos, se não tiver mais. Ele me segue. Foi lá no começo também. Quando ele deixou, a única coisa que ele deixou um oi. Já tá um rapazão bonito. E gordinho, viu? Já tá um rapazão bonito. Nunca mais a mãe dele entrou em contato. Eu perguntei se a mãe dele ainda olhava. Já tava o que. Minha mensagem ela olhava, mas ela deixava ela à vontade. Ela tá seguindo. Mas muitos jovens fizeram parte, de entrada, né? Muitos fizeram. A intenção foi supor, principalmente aquela parte lá do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul, torque dinheiro da gente, né? Pede o zap. Às vezes, quando eu tirei meu zap lá do store, eles pegavam, aí conversavam, de repente as coisas mudavam de sentido, né? Muitos saíram, graças a Deus. Já. Aliás, pelas bagunças que deu, eu mesmo deletei, né? Mas nós estamos aí. Agora, quando alguém pede meu zap, eu vou analisar primeiro, vou dar um tempo para a gente pra ver se convém. Nunca não deu problema nenhum para mim, deu aquela esquenta a cabeça, né? Mas como eu tenho tudo gravado, eu retornava para a pessoa que se diz policial, então não deu problema nenhum, mas é ruim que a cabeça está aí. E as coisas que eles mandam também, não convém. Pensando que vai seduzir, vocês imaginam um homem de 72 anos, que quase completar, casado há 48 anos, com 7 filhos, 6 filhos, não, 5 filhos e uma filha, 7 netos. Que intenção tem nisso? O que eu tinha que ver nesse mundo eu já vi, principalmente nessa área que eles enviam. Não tem interesse.
vamos lá, né? Vamos começar mais um vídeo. Vamos começar logo assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, misericórdia. Obrigado por cada uma dessas vidas, Pai, que tu colocou no meu caminho. Pai, são bênçãos. Peço ao Senhor que nos abençoe, nos fortaleça e nos dê saúde, Pai. Cada um deles, Pai. Estende a mão sobre o lado de cada um deles. Para a glória do teu santo nome. Amém. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas obrigações, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz que eu posso fazer desagradoso. Senhor, perdoa-me, Pai. Sou um pecador, sou falho. Não que eu mereça confiar na tua misericórdia, Pai. Confio no teu perdão, Pai. Perdoa da minha casa, minha parentela. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 24, versículo 7. E no Evangelho de Jesus Cristo que veio Lucas, no capítulo 16. Não seja para exaltação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Amém. Uma pessoa também, esse dia eu falei, eu esqueci, hoje eu não falei, que me acompanha desde o primeiro vídeo, lá do comecinho. Camila, lá da Angola, Camila Dino, ela é da Angola. Pessoa abençoada. Posso, de cada manda mensagem. É muito difícil ela responder, mas eu sinto falta. Pô, sem contar as outras, né? Eu falo essa que ela foi a primeira, o primeiro nome que apareceu. No meu, quando eu comecei a gravar, foi o dela. Foi o nome dela na rede social, no Messenger. E aí vem aumentando. Nós estamos aí abençoados. O nome de vocês, para a companhia de vocês. Profeta Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Deus falando através do profeta comigo com você. Dá-lhes coração para que me conheçam, porque eu sou Deus. E ser-me-ão por povo e eu lhes serei por Deus. Porque se converterão a mim de todo o coração. Deus trabalhando na vida dos fiéis. Deus fazendo promessa na vida daqueles que têm fidelidade com Ele. Que procura seguir os seus mandamentos, estatutos e juízos. A promessa de Deus nos dá um coração para que conheça Ele como Deus e Ele nos conhecerá como filhos, como povo, como filho. Essa promessa de Deus, quando a gente conhece a Deus, nos convertemos de todo o coração, nós seremos uma geração de Deus, nós somos filhos amados de Deus, servos dos Deus Altíssimos, e Ele não quer nos capacitar para a obra dele. Mensagem do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 7. Vamos agora para o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 1 até o 15. A parábola do mordomo infiel. Aqui fala da infidelidade do servo, mas trazendo para nós, todos os servos, todos você que tem o seu trabalho, os empregados, você que tem seu emprego. Fidelidade nossa. Quantas pessoas ali na empresa que você trabalha, até no meio governamental, você me fala da infidelidade. Governantes, senadores, deputados, federais, estaduais, vereadores, prefeitos, juízes, são todos mordomos da nação. Eles estão para servir a nação, dentro da lei. Dentro da lei, e põe a lei do Senhor, e põe também a lei do homem. Então eles são mordomos, estão para servir a nossos servos. E nós que estamos nessa terra,
Na escola, nós também somos mordomos, professores, para nos ensinar e nós para obedecer. No trabalho, nossos líderes no trabalho, né? Nossos patrões, nós todos somos mordomos, todos somos. Agora, cadê a fidelidade? Deus está falando da fidelidade. Aqui fala de um mordomo, um servo, que ele defraudou o seu senhor. Ele não era justo, ele não era confiável. Agora, trazendo para o nosso dia, quantas vezes, quanta infidelidade tem no meio do povo. Pessoas que tiram proveito da confiança dos patrões para tirar dinheiro da empresa. Tudo que eu falo, eu já passei, eu já acompanhei isso. Inclusive na última empresa que eu trabalhei, eu acompanhei isso, onde quase o dono, um dos sócios, né, que era o diretor da empresa, ele quase veio a óbito por mim, que estavam extorquindo. Quando veio fazer para conferir tudo, viu a infidelidade e ele não sabia. Imagine como é um pai de família, um patrão, um empresário que vê aqueles que têm confiança defraudar. Né? E assim nós vamos vendo aí todo mundo, a infidelidade do homem. Então vamos lá. Dizia também aos seus discípulos. Havia um homem, certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando-se, disse, que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. Mas aquele mordomo infiel, ele pegou até os credores do seu senhor, para que ele não viesse a me ligar. Ele tirou um tanto para ele, roubo, né? Mas isso é uma parábola para a gente entender que na nossa infidelidade, quando a gente é fiel, um pouco Deus nos coloca no muito. Esse mordomo não teve uma vida boa. Aquele que defrauda empresas, defraudadores, a palavra certa é ladrões, né? Eles não têm êxito no que faz. Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus é mamão. Nós, sendo fiel como funcionário, empregado, empresários fiéis, nós temos que servir uns aos outros, primeiramente servindo a Deus, para que nós tenhamos alegria. Voltamos lá no Salmo 37, não se indignem, porque muitos infiéis prosperam, porque o ímpio prospera, porque a justiça de Deus vem sobre ele. Então, irmão, temos que servir a um Deus, não a mamão. Mamão é o dinheiro. Dinheiro é o amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, é uma doença que por amor, por apego ao dinheiro, amor ao dinheiro, as pessoas matam, fica sem credibilidade, porque está servindo dinheiro, está servindo a ganância, está servindo ao inimigo, não está servindo a Deus.
versículo 14, autoridade da lei. Quis fazer o que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas. Essas coisas zombavam dele. E disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre todo o homem é elevado perante Deus é abatido. É abominação. A lei e o profeta duraram até então. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um fio da lei. Qualquer que deixe sua mulher casar com outra adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aqui Deus, na autoridade da lei, Deus já pôs toda a autoridade da lei, Deus deixou através de Moisés, sobre divórcio, sobre repúdio, sobre os que nós vimos hoje, os líderes de igreja, né? Que defrauda as ovelhas, defrauda o reino. A ovelha está defraudando, porque toda igreja tem os membros, está escrito no rol de membros, eles ajudam, a oferta, dízimo, faz parte, né, para a manutenção da casa de oração. E nós vemos isso quando Deus manda, lá na construção do tabernáculo, que existe esse dom de abençoar o templo, a casa do Senhor. Mas muitos líderes espirituais, líderes de igreja, que defraudam a igreja. Nós temos visto aí pelos jornais. Eu não assisto mesmo, minha esposa tem parado de comprar o jornal que ela comprava aqui. Mas até onde pessoas defraudando essas igrejas, não é somente cristão evangélico. Nós vimos também a igreja católica, teve muitos escândalos, né? Sobre ele, aqui, daqui de Trindade, teve um escândalo. Então, tudo é a infidelidade do homem, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, aos bens dessa terra, esquece de Deus e começa a amar somente o inimigo da nossa alma, a usura, a ganância. Jesus fala que a autoridade da lei, ou que a lei e os profetas duraram até igual. O último profeta que teve, não quer dizer que acabou as profecias, não. A profecia continua, está na Bíblia. Ainda tem pessoas que profetizam. Mas também há os falsos profetas. E pelos falsos profetas, onde empregam força para encher a igreja e para alcançar o reino de Deus. Abrem a igreja de qualquer maneira. Tem igrejas abertas que não tem nem documentação. E nós temos, a igreja tem que ser ligada também pela lei do homem, né? Tem que ter documentação, tem imposto. Nós vemos que tudo isso, todos esses cantos aqui que Jesus pôs na Bíblia, está tudo, está no dia de hoje, no meio cristão. Quando eu falo cristão, não é um cristão evangélico, ele segue a Cristo. Está seguindo de qualquer maneira. Que ele tenha qual denominação for. Estão escandalizando o nome do Senhor. E é o que nós vemos hoje. Hoje eu não gosto de televisão. Quando eles pegam uma coisa, vai aquela sujeira toda, aquela bagunça toda ali. E eu comecei a não gostar também das redes sociais. Quando pega uma coisa, vai aquilo que tem toda a vida. Aquela repetição. Escândalo de igreja. Agora, por último, saiu esse sobre o carnaval. Não precisa tanto. Cada um dá uma coisa diferente. Então parei também, eu não estou gostando também de assistir muitas coisas na rede social.
quando eles pegam a igreja para escandalizar, e pronto. Aí vai até. E a mentirada. Aquilo é só para alcançar seguidores nos seus vídeos, no seu perfil, sei lá o que é. É só para alcançar seguidores, inventa mentiras, aí fica uma coisa atrás da outra, ficou pior do que a televisão. Então eu não acompanho muito. Alguns, pouco mesmo, é pouco. Quando é uma coisa séria, eu ainda vou seguindo. Mas depois, quando eu vejo que o trem já está repetitivo, eu diminuo, eu cesso. A parábola do rico e Lázaro. Aqui, a parábola do homem que era muito rico. O tempo está acabando, só tem 5 minutos, 4. E ele vivia na mordomia, né? Vivia esplêndido, não faltava nada, tinha de tudo. E tinha ali também um mendigo chamado Lázaro, cheio de ferida, que comia as migalhas daquele homem. Ele, casualmente, pegando migalhas, os cachorros, que lambia as feridas dele. Está escrito na parábola, do versículo 19 ao 31. Aí Jesus fala que o rico, ele morreu. Olha a diferença. O rico não tinha nome, não deu nome a todos os ricos da terra. Comparação a todos, é parábola. Lázaro, Jesus pôs o nome de Lázaro. Uma pessoa pobre, humilde, doente, que não tinha como se curar. Comia resto, comia migalha, e o médico que ele tinha, o enfermeiro que ele tinha, era o cachorro que lambia as feridas dele. Então, fala que o rico morreu e foi enterrado. Quer dizer, aquela palavra que foi enterrado. E Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. E lá, onde o rico estava, ele, naquele lugar de tormenta, no inferno, o Hades, né? Ele pediu a Abraão, ele viu Abraão e Lázaro, ele falou, Abraão pede para Lázaro molhar o dedo na água, que eu não aguento, estou com sede, eu não aguento esse fogo aqui, é muito quente. Aí Abraão falou, é impossível, não pode, vocês passam água cá e nós para lá. Então aquele rico, sabendo dos erros que ele cometeu, não havia mais que se arrepender, né? Já estava no ar. Ele falou, manda Lázaro entrar lá, falar com meus irmãos, tenho 5 irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Ele estava preocupado com os irmãos, que estavam também no mesmo erro. E o Lázaro fala, Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. Se não houve Moisés e os profetas, não ouvirá-se um morto chegar a ele. O que Jesus nessa palavra está falando? Nós temos Moisés, os profetas, nós temos a Bíblia, que nos ensina. Para que nós nos consertamos, nós nos aprender. Se nós não ouvimos, não demos ouvido o que está escrito na Bíblia, quanto mais se uma pessoa, de qualquer maneira, uma pessoa, ou um espírito, ou um sonho, falar conosco, nós não vamos dar crédito. É um sonho, é uma banalidade. Então vamos ouvir Moisés, que é a Bíblia. Vamos ouvir os profetas que estão na Bíblia. E vamos nos arrepender do nosso más obras. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos acompanhar os ensinamentos para que nós tenhamos força de vencer esse mundo do pecado. Essa é a mensagem. E acabou o tempo, meus irmãos. Era mais coisa, mas eu só tenho 24 minutos. 25 passou. Que Deus abençoe, fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de uma boa quinta-feira.